Olá, tudo bem, segundos? Vamos então agora começar a correção da aula 7 que eu mandei para vocês, o módulo 7, tá? Como eu tinha prometido que eu ia fazer a aulinha que fique melhor para vocês entenderem, né, gente, escrevendo, indo acompanhando devagarinho. Vou pegar uns exemplos também para não ter dúvidas, tá? Talvez eu divida a aula em dois, vamos ver, para não ficar muito maçante para vocês, tá? Um abraço e estudem, material em mãos, tá, gente, para assistir a aula. Vamos lá? Pessoal, sei que já falamos na aula síncrona da semana passada sobre a tabela que eu dei para vocês, né? Que a colega colocou ali no modo apresentação, mas eu vou dar uma revisadinha, não acho que seja demais, tá, gente? Então, uma equação, tá aqui a nossa equação, ó. A gente aqui ficou meio abaixo, mas foi só algum probleminha que deu na hora da digitação, tá, gente, que eu não percebi. Mas isso aqui é uma equação, tudo que tem nos reagentes, que é antes da seta, tem que estar lá nos produtos, por isso, então, que ela já veio ajustada, tá, com os vermelhos. O 1, como eu disse pra vocês, não precisa aparecer, tá? E observem aqui, gente, eu tenho a massa, átomos ou moléculas, número de mol e volume molar, que foram as coisas, as grandezas que a gente já tinha visto antes, né? Agora, então, depende do que o problema vai falar, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Aí, o que acontece? Você sempre tem que observar se tá falando, por exemplo, em massa do C2H6O, é lá embaixo do C2H6O, aquilo que eu falei na aula para vocês. Então, você sempre coloquem abaixo de quem está falando aquele valor. Claro que esses valores aqui são padrões, né, gente? Tanto para massa, porque eu achei todas essas massas que estão aqui embaixo, ó, eu achei na tabela periódica. Então, são valores padrões. 6 vezes 10 na 23 é um valor padrão também. O que vai mudar agora? Um mol é o valor padrão, só que agora um mol é quando é um lá, mas quando são 3 aqui na frente, são 3 mol. Não é mais só 6 vezes 10 na 23, é 3 vezes 6 vezes 10 na 23. E assim sucessivamente, sempre os coeficientes vão ser fundamentais agora. Tá, gente? Aqui é 46 vezes 1, né, gente? Por isso que eu nem coloquei. Aqui 6 vezes 10 na 23 vezes 1. Mas também iria 1 aqui na frente, por não ser necessário, é que eu não coloquei. Tá, gente? Vamos então aos cálculos, a gente vai resolver os exemplos em aula, tá? Que eu mandei para vocês. Peguem o material, vamos logo abaixo, aí depois da explicação das linhas, que foi o que eu fiz agora, ao primeiro exemplo dado. Gente, então, o nosso primeiro exemplo, ele diz assim, aqui eu já coloquei a equação, tá? Aqui eu já tinha iniciado, gente, porque ele pergunta o quê? Quantos mol de O2 reagem com 4 mol de ferro? Então, é quantos mol de O2? O que eu coloquei aqui? Linha padrão, ó, gente, a linha padrão. Tudo que é padrão na mesma linha, lembram de antes? Aqui, linha dado, ó. Então, ele está perguntando quantos mol de O2. Então, X é, no caso, na linha dado, porque é uma pergunta, ele está me dando essa pergunta. Quantos mol de O2? O padrão de mol para O2 eu já sei, porque a equação eu já ajustei, né, gente? Não perdi tempo aqui com vocês fazendo o ajuste, porque já foi feito lá no material e também já falamos sobre isso. Mas o padrão era 1 mol, só que agora vai entrar no padrão o índice da minha equação ajustada. Então, 3 vezes 1, ou seja, 3 mol. Posso até já deixar direto, gente. Quando eu enxergo isso, eu já posso até botar só 3 mol ali, tá? Porque agora 1 mol é só uma referência, mas sempre multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. No caso, como está falando do oxigênio, eu coloquei o 3, ok? Então, quantos mol de O2 reagem com 4 mol de ferro, gente? Ferro tá aqui, ó. Ah, mas lá tem ferro também, mas lá é óxido de ferro. Ele tá falando que reagiu com ferro. Então, e reagiu com quanto de ferro? 4 mol. Gente, 4 mol é padrão ou é dado? É dado. 4 mol de ferro. Lembram essa primeira parte, esse primeiro exemplo é mol-mol. Mol versus mol, né? Então, o que vai ser o meu padrão para mol de ferro? 4. 4 vezes 1 mol, ou seja, 4 mol. Tá, pessoal? Então, a minha regra de 3 é esse vezes esse e esse vezes esse. Ou seja, x vezes 4 mol, que é igual a 3 mol vezes 4 mol. Esse corta com esse, né, gente? Lá fazendo a continha. E vai me sobrar, então, 3 mol. É isso aí, ok? Vamos ao segundo exemplo, então, pessoal. O segundo exemplo diz assim:
Qual a quantidade de átomos de carbono obtido na queima do metano com 3 mol de oxigênio? Qual a quantidade de átomos de carbono, gente? Obtido. Se é obtido, é porque o carbono que eu tô falando não é o que tá antes da seta, é o que tá depois. Então, qual a quantidade de átomos de carbono? É na minha linha dado, gente. Linha dado, linha padrão. Então, vamos lá. Qual a quantidade de átomos de carbono obtido na queima do metano com 3 mol de oxigênio? Ó, queima do metano, uma reação de queima, esse aqui é o gás metano e esse aqui é o oxigênio, tá falando em 3 mol de oxigênio, claro que isso aqui é um dado, né, gente? Por quê? Porque o padrão para oxigênio aqui, em termos de mol, é 1 mol vezes 2, ou seja, 2 mol, tá? E aqui, gente, observem isso, ele tá tratando aqui, nesse caso, de mol e de átomo, né? Então, o que eu tenho que prestar atenção? E outra, ele só tá falando no carbono e não no CO2 todo, né? Então, só que quantos mol eu tenho de carbono aqui? Um que tá na frente, no caso, quantos átomos, desculpa. Um que tá na frente, que não precisa aparecer, vezes 6 vezes 10 na 23. Então, é 1 para o carbono e 1 para a molécula também. 1 vezes 1 é 1, né, gente? Então, vai ficar assim. Quanto que vai dar isso aí, gente? Só a gente resolver. 3 vezes 6, 18. Dividido por 2, 9. Vezes 10 na 23. É só fazer a regra de 3, tá, gente? Já vou colocar direto aqui, porque acredito que vocês já saibam. Átomos de carbono, porque ele só falou nos átomos de carbono, tá, gente? Nesse caso aqui. Bom, vamos ao terceiro exemplo. O terceiro exemplo fala o quê, gente? O volume de gás sulfídrico liberado na CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, quando 0,02 mol de sulfeto de sódio reage com o ácido clorídrico em excesso. Será? Então, ele quer o volume do gás sulfídrico, gente. Qual é o gás sulfídrico, gente? É esse aqui, ó. Gás sulfídrico é esse aqui. X, então, aqui. E eu vou salvar que é volume, tá? Que é volume que eu quero. Litro, a unidade de volume, tá, gente? Qual o volume de gás sulfídrico liberado? Ó, foi liberado, ou seja, ele tá antes da seta. Isso aqui é cloreto de sódio, então o gás sulfídrico só pode estar lá. Eu sei que vocês não estão ainda habituados com a nomenclatura, mas a gente vai vendo por quem são os elementos e a semelhança do nome que ele está falando. Então, diz ali, quando 0,2 mol de sulfeto de sódio, ó, sulfeto de sódio, aqui seria o gás clorídrico, né, gente? Mas aqui é sulfeto de sódio, esse aqui é o sódio na tabela periódica. Então, tá falando ali, linha dado, né, 0,02 mol. É mol, né? Mol. Então, gente, tá aqui a nossa continha da linha, a nossa linha dado, né? E nós vamos montar agora a linha padrão. Observem que se eu tenho mol embaixo, eu vou ter mol em cima. Quanto é aqui? Não aparece, mas a gente sabe que é 1 mol. Porque quando não aparece é 1. Ele já estava ajustado, né? E aqui, gente, aqui é litro. Então, quanto vai ser lá em cima? 22,4 litros vezes o meu coeficiente estequiométrico, que é 1, não precisaria aparecer, tá? 22,4 litros. E tá aqui a minha regra de 3, gente. Então, vai ficar 0,02. Eu acho que eu não tô com a minha calculadora aqui. Mas é isso aí, sim. 0,02 é que, na verdade, eu tenho já... você já tem a resposta, né, gente? Então, eu só anotei ali a resposta. Eu não vou estar usando a calculadora para não aumentar o nosso tempo. 0,02 vezes 22,4 dividido por 1. Esse vai ser o nosso x, tá? Porque é assim que a gente faz. Então, x igual a 0,448 litros. Ok, gente? Vamos seguir. Mais um exemplo, então. Eu achava que era 5, mas são só 4. Daí, depois, a gente faz uma aulinha só da correção dos exercícios. Aqui, pessoal, o que tá falando agora nesse exemplo que vocês viram na aula 7? O último exemplo antes dos exercícios. Considere que a gasolina, eu copiei mais rápido, tá, gente? Então, se não tiver alguma palavrinha ali bem
Como está aí é por causa disso que eu tô resumindo. Considere que a gasolina seja 2,2,4 trimetilpentano. Gente, deixa eu dar uma explicação melhor quanto a isso para vocês. Isso que vocês vão ver no terceiro ano. 2,2,4 trimetilpentano. Pentano, gente, é porque tem 5 carbonos, tá? Isso aqui não precisa saber agora. No caso de eu dar para vocês esse exercício em aula, eu tenho que dizer para vocês que a gasolina é aquele componente ali, ó, o C8H10. Eu vou provar para vocês por que é ele e por que ele tem esse nome aqui. Então, ele está dizendo que a gente numera os carbonos, gente, depois lá no terceiro ano eu vou dizer para vocês bem a forma que vocês vão numerar, tá? Mas agora a gente só tá vendo um exercício, né, com mais informações para o segundo. Então, ó, no carbono 2 de novo, ó, 2, 2. E no 4, a gente tem 3, no caso, que é 1, 2, 3, grupos metil. Quem é o grupo metil? É o CH3, gente. CH3, CH3, tá? E o resto a gente vai completar com carbonos. Pentano, AN, só tem ligações simples. Então, o resto a gente vai completar, o carbono é tetravalente, vai completar essa tetravalência com hidrogênios, tá? Então, aqui não precisa, que já tá tetra, ó, gente, ele já tá tetravalente. Aqui falta 2 hidrogênios, aqui falta 1 hidrogênio e aqui falta 3 hidrogênios. Então, agora, contando tudo isso aqui, gente, 5 da cadeia principal carbonos, né? Só temos carbonos e hidrogênios, né? Então, C, 5, 6, 7, 8, ó, C8. E hidrogênios, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. Então, daí que a gasolina, eu provei para vocês que é o C8H18, tá? Rapidinho explicação, só para vocês não ficarem tão perdidos naquele nome, que jamais a gente vai olhar aqui e pensar que tem aquele nome lá, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá. Considerando, então, essa fórmula da gasolina, se abastecermos um veículo com 25 mol de gasolina, ó, gente, linha padrão, linha dado. 25 mol de gasolina é um dado, né? Não é um padrão, porque o padrão seria 1 mol de gasolina. Qual a quantidade de CO2 irá para a atmosfera? Então, qual a quantidade de CO2? Então, lá embaixo do CO2, a gente vai colocar quantidade, gente, a gente lembra do quê? De massa. Então, a gente vai colocar em gramas aqui, tá bem? Então, esse exercício é um problema que está associando mol e massa, tá? Em cima aqui é 1 mol, né? Por quê? Porque é 1 que tem aqui mesmo sem aparecer. E lá, gente, é massa. Massa é o 8 vezes a massa do CO2 é 44. Por quê? Porque é 12 do carbono mais 16 do oxigênio vezes 2. Isso aqui vai dar 44, gente, tá? E claro que vai multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Então, fazendo devidamente a conta, gente, 8 vezes 44, coloquem aqui o valor, vezes 25, vai dar exatamente 8.800 gramas, ou 8,8 quilos, tá? Que foi o que vocês viram no material. Então, o que a gente tem que ver, gente? Sempre colocar embaixo de quem está falando, tudo bem? Tem gente que até, eu acho que eu fiz até em algum momento ali no conteúdo, a gente repete a equação só colocando quem está falando. Aí, C8H18, produto, ou seja, seta, 8 CO2. Tá? Sempre levando os coeficientes estequiométricos, porque agora ele é imprescindível, tá, gente? Para os nossos cálculos, ok? Um abraço então, gente. Agora vamos na próxima aula para exercícios.